Bem-vindos ao Batalhas Mentais, onde a razão encontra o coração em debates que cabem no seu fone e na sua cabeça. O tema de hoje é simples de dizer e difícil de resolver: devemos dar incentivos fiscais temporários a projetos de IA liderados por igrejas e organizações da sociedade civil em países desenvolvidos, com auditoria pública e cumprimento de regras como as europeias. A equipe Emoção defende a ideia, porque acredita no potencial prático e imediato dessas iniciativas para cuidar de gente real agora. A equipe Lógica contesta, porque vê riscos de captura de recursos, conflitos com a laicidade do Estado e problemas de mensuração de impacto e transparência. Sem rodeios, a Emoção fala primeiro e apresenta a tese. Depois, a Lógica vem com a contraposição, e prometo que não faltará faísca intelectual hoje. Emoção, palco de vocês, por favor. Defendemos que incentivos fiscais bem desenhados e com prazo definido podem acelerar projetos de IA que já atendem a comunidades carentes, porque onde o Estado não chega e o mercado não quer, a sociedade civil chega com rosto e nome. Trago o reforço de que parcerias desse tipo já operam com prestação de contas, e com auditoria independente e métricas públicas, o incentivo vira catalisador e não cheque em branco. Quando uma paróquia, um centro espírita ou uma ONG usa IA para mapear idosos isolados e voluntários próximos, o benefício social aparece em semanas, e não em décadas. Evidências de programas pilotos mostram quedas em tempo de resposta e custo por atendimento, então a renúncia fiscal pode sair mais barata que contratos tradicionais. Não é favor a uma crença, é ajuda para quem tem porta aberta no bairro, dialeto local e confiança construída, elementos que nenhum algoritmo estatal consegue simular do dia para a noite. Com critérios transparentes, sandbox regulatório e relatórios trimestrais, cortamos o medo de abuso e mantemos o foco no impacto mensurável. Pense no frio da madrugada, a IA faz triagem de risco em abrigos, sugere rotas para equipes móveis e envia alertas para voluntários acordados, e isso salva corpos e dignidades. Quando o incentivo é temporário e atrelado a metas claras, o programa se paga em redução de internações, violência e desperdício de recursos. Há quem tema mistura de púlpito e código, mas estamos falando de serviço social auditado, não de sermão automatizado, e a linha divisória pode ser escrita na lei. Se houver ranking público, cláusulas de exclusão por proselitismo e obrigação de dados abertos sobre resultados, quem não jogar limpo sai do jogo. É duro ver crianças sem reforço escolar enquanto modelos de linguagem poderiam dar tutoria gratuita sob supervisão humana, só por falta de pequenas verbas de integração. Os incentivos fiscais funcionam como ponte para a escala. Depois de provar valor, o financiamento pode migrar para editais competitivos ou contratos de impacto social. Não estamos pedindo privilégio, estamos pedindo chance de provar, com prazos curtos, metas claras e olhar no olho da comunidade. E se a regra for a mesma para qualquer organização da sociedade civil, religiosa ou não, a justiça fica preservada e o foco permanece no serviço. Obrigada, equipe Emoção, tese e sustentação registradas. Agora a equipe Lógica tem a palavra para a contestação inicial. Somos contra porque incentivo fiscal é dinheiro público indireto, e direcioná-lo a entidades religiosas, por mais bem-intencionadas que sejam, cria assimetria concorrencial e fere a neutralidade que protege tanto crentes quanto não crentes. Do ponto de vista técnico, o risco de viés algorítmico aumenta quando o provedor tem missão confessional, e medir esse viés exige auditorias caras, padronizadas e contínuas, que raramente cabem em programas temporários. Se o objetivo é eficiência, então o arranjo correto é contratação por desempenho aberta a todos, com critérios neutros, sandbox estatal e dados governamentais, ao invés de renúncia fiscal segmentada. Renúncia fiscal gera opacidade no orçamento, dificulta controle social e pode virar subsídio permanente por inércia política, o que chamamos de efeito teia. Além disso, há risco jurídico de proselitismo indireto, porque a plataforma de atendimento pode inserir valores ou símbolos sutis, e remover esses vieses é mais complexo do que parece no papel. Mesmo com cláusulas, a verificação de ausência de proselitismo e modelos generativos demanda testes de Red Team, curadoria de prompts e logs detalhados, e isso não é barato nem trivial. Há também a questão da governança de dados sensíveis, porque igrejas e ONGs não estão sob as mesmas sanções de compliance que fornecedores tradicionais,
e vazamentos em contextos de vulnerabilidade causam danos irreversíveis. Se a tese é velocidade, proponho acelerar editais de inovação pública e parcerias com universidades, pois preservamos o princípio de impessoalidade e evitamos litígios constitucionais previsíveis. Outro ponto é a mensuração de impacto, porque indicadores sociais são multifatoriais e atribuir causalidade a um incentivo fiscal curto pode gerar conclusões enganosas que perpetuam políticas ineficientes. Sem desenho de avaliação contrafactual robusto, com grupos de controle e registro prévio, o que chamamos de sucesso pode ser apenas regressão à média. Quanto ao argumento de custo-benefício, lembremos que cada renúncia fiscal compete com vacinas, transporte e saneamento, e a matemática pública exige prioridades claras e comparáveis. Se abrirmos exceção aqui, abriremos para outras missões particulares amanhã, e o sistema vira um mosaico de exceções, difícil de governar e fácil de capturar. Portanto, não ao incentivo fiscal setorial, sim a um pipeline universal de contratação por resultados com auditoria única, dados abertos de responsabilização uniforme. E para evitar sombras, todo o apoio à IA para o social deve passar por uma régua comum de risco, com níveis, testes e sanções padronizados, sem atalhos para nenhum tipo de entidade. Agradeço à equipe lógica, a contraposição está clara e bem traçada, e seguimos agora para a próxima fase com espírito crítico e cabeça fria. Passo a palavra para o lado que defende os incentivos, e quero objetividade e impacto. Começo mostrando que o incentivo certo na hora certa vira ponte para quem está do outro lado do rio, porque tecnologia sem acesso é só vitrine. Agora convido o lado que contesta para responder com clareza e foco. Defendo que neutralidade orçamental e impessoalidade são pilares, e qualquer exceção deve provar superioridade com métricas duras e comparação justa. Seguimos com a ofensiva da equipe que contesta e que venha a crítica afiada. Se a regra permitir renúncia para atores com missão confessional, abrimos a porta para litígio constante, seleção adversa e dependência de subsídio. Volto à equipe que defende para sua primeira defesa rápida. Respondemos que o desenho com prazo curto, auditoria pública e sanções automáticas mantém a casa em pé e expulsa quem desvia do propósito. Retorno ao lado que contesta para uma nova ofensiva em dupla. Sustento que governança de dados sensíveis exige responsabilidade única do Estado ou de fornecedores com compliance equivalente, porque danos em contextos vulneráveis são irreversíveis. Reforço que sem testes cegos de viés, registro de prompts e logs acessíveis, qualquer promessa de neutralidade vira slogan, não garantia. Contenho a pressão e devolvo ao lado que defende para avançar em dupla. Argumento que a escala comunitária oferece capilaridade que o Estado não tem, e que a IA serve como multiplicador de braços quando a noite é fria e o voluntário é escasso. Apoio mostrando que metas contratuais, ranking público e dados abertos criam competição saudável, reduzem favoritismo e limpam a pista para quem entrega. Seguro o ritmo e passo novamente ao lado que contesta para uma defesa em dupla. Respondo que há confusão entre capilaridade e legitimidade, porque o critério de legitimidade no gasto público é o mesmo para todos, e não pode oscilar com a popularidade local. Provoco perguntando como garantir que modelos generativos não injetem valores religiosos em respostas sensíveis, já que até filtros robustos deixam escapar viés sutil. Volto ao lado que defende para defesa em dupla e com ataque aos pontos frágeis do oponente. Respondo que a linha vermelha pode ser escrita na lei com cláusulas de exclusão por proselitismo, linguagem neutra obrigatória e auditoria por amostra surpresa. Aponto a fraqueza adversária ao ignorar custo de oportunidade da lentidão, porque esperar estrutura perfeita custa vidas e confiança que não volta. Peço agora um olhar de meio de jogo, e chamo a primeira voz da mesa de avaliação para um parecer parcial. No momento inclino-me à equipe que defende porque conectou tecnologia a histórias humanas com promessa de medição clara, e peço que mostrem um quadro de risco com cores e gatilhos de corte. Vejo força estética na narrativa comunitária, mas a equipe que contesta brilhou ao lembrar que neutralidade é a moldura, e quero ver experimentos públicos que provem causalidade e não só coincidência.
Gosto do ímpeto de servir primeiro e regular depois, contudo o orçamento não é elástico, então elevem o nível de cálculo, mostrem o custo total e o que será sacrificado se a renúncia avançar. Abrimos o segundo assalto com novas questões, e começo ouvindo quem contesta para puxar um ângulo ainda não trabalhado. Aponta o risco de lock-in tecnológico se plataformas nascidas com incentivo virarem padrão de fato, porque substituir depois custa mais e reduz soberania digital. Passo a palavra ao lado que defende para a defesa pontual. Defendo que o incentivo pode exigir interoperabilidade, portabilidade de dados e licença aberta para componentes críticos, evitando o cativeiro tecnológico. Peço sequência com ofensiva breve do lado que defende para abrir outra janela. Sustento que a confiança comunitária reduz custo de aquisição de usuários e aumenta a adesão, gerando impacto mais rápido por real renunciado. Devolvo a quem contesta para a defesa objetiva. Respondo que confiança não substitui due diligence e que adesão sem salvaguardas multiplica risco quando o sistema falha. Volto ao lado que defende para uma ofensiva em dupla e com concretude. Lidero propondo um regime de metas que amarre incentivo a indicadores de tempo de resposta, cobertura territorial e satisfação do usuário, com um corte automático na meta não atingida. Sustento com a prova de que contratos de impacto social já operam lógica semelhante, e que integrar IA a esse modelo torna a verificação mais barata e mais frequente. Seguro a empolgação e repasso a quem contesta para a ofensiva em dupla com olhar clínico. Lidero lembrando que indicadores sociais sofrem com sazonalidade e choques externos, e sem desenho contrafactual corremos atrás de sombras com régua torta. Reforço que metas podem gerar jogo de números, e que relatórios bonitos não valem sem auditor que conheça método e consiga refazer cálculos. Corto por aqui e recoloco a bola com quem defende para a defesa em dupla com direito à contrapergunta. Respondo que contrafactual é requisito e proponho o cadastro público de protocolos de avaliação antes do início, com trilhas de auditor reprodutível. Lanço a pergunta de volta sobre por que não aplicar o mesmo padrão exigente, e ainda assim, permitir que projetos de bairro concorram de igual para igual na largada. Reinicio a sequência e volto o passe ao lado que defende para uma nova investida solo. Ataquei a raiz do problema propondo que parte do incentivo vire crédito tributário resgatável apenas se a auditoria independente confirmar impacto acima de um limiar claro. Chamo a resposta rápida de quem contesta para segurar a linha. Defendo que crédito condicionado não resolve o viés na entrada, porque privilégio de participação continua desigual e o risco constitucional persiste. Abro espaço para nova estocada de quem contesta, mantendo a cadência elevada. Ataco mostrando que licitar por desempenho com sandbox público dá o mesmo efeito sem abrir exceção por natureza do proponente. Entrego a defesa ao lado que sustenta a proposta para equilibrar o tabuleiro. Defendo que o incentivo é isca para novos entrantes pequenos, que dificilmente competem em licitações complexas, e que transparência salva a essência da igualdade. Voltemos ao embate em dupla do lado que contesta para explorar a camada de segurança. Lidero apontando que modelos precisam de Red Team com cenários de abuso em assistência social, violência doméstica e saúde mental, porque dano aqui é invisível até ser manchete. Apoio lembrando que logs só protegem se houver retenção mínima, governança de acesso e trilha de auditor com carimbo temporal. Seguro os nervos e entrego em dupla a ofensiva do lado que defende com proposta de arquitetura. Lidero propondo uma camada de orquestração com filtros neutros, explicabilidade básica por pergunta e bloqueios acionados por palavras sentinela. Apoio detalhando que os relatórios dos bloqueios e das correções devem ser de acesso público com anonimização e painel em tempo quase real. Peço agora a defesa em dupla de quem contesta, com resposta e cutucão elegante. Respondo que explicabilidade básica não basta quando a decisão afeta a fila de atendimento, e que precisamos de traço verificável de qual regra derrubou qual saída. Provoco perguntando como impedir que um proponente ajuste a régua para se favorecer se a mesma entidade define metas e implementa o sistema. Devolvo a defesa em dupla para quem sustenta a proposta, com resposta e identificação de buracos na tese adversária.
Respondo que a régua deve ser definida por autoridade independente com consulta pública e testes abertos, para que ninguém ajuste o alvo depois da flecha. Aponto a falha adversária em assumir que renúncia vira vício inevitável, porque cláusula de sunset com travas políticas pode encerrar o programa sem drama. Antes de avançarmos, quero um novo giro de meia avaliação para calibrar mira e linguagem. No placar parcial continuo com quem defende, porque trouxe desenho de auditoria e portas de saída, e peço uma história numérica com começo, meio e fim para cada meta. Vejo a equipe que contesta com um mosaico sofisticado de riscos reais, e peço que apresentem um modelo visual de governança que um estudante secundarista entenda, sem perder rigor. Ambas as equipes precisam falar o custo total com e sem incentivo, porque política pública se decide com planilha e não só com poesia. Abrimos novo bloco mirando pontos inéditos, e o passe inicial volta a quem contesta para mirar a questão federativa. Ataco lembrando que renúncia fiscal em um nível de governo pode deslocar carga para outro, criando desigualdade territorial e corrida para o fundo. Entrego defesa breve ao lado que sustenta a proposta para estancar a sangria. Defendo que a política deve vir com cooperação intergovernamental, teto nacional e correção automática para evitar guerra fiscal. Peço nova lança do lado que sustenta a proposta, buscando oxigênio na inovação social. Ataco mostrando que incubadoras comunitárias de IA podem traduzir burocracia em linguagem simples, multiplicando cidadania ativa com custo marginal baixo. Chamo resposta enxuta de quem contesta para evitar generalizações apressadas. Defendo que tradução sem capacidade de decisão vira central de dúvidas e que governo aberto é caminho mais estável do que renúncia seletiva. Devolvo a ofensiva em dupla ao lado que contesta para fechar o arco regulatório. Lidero pedindo teste público de resistência com ataques simulados, medição de alucinação e relatório compulsório de incidentes, antes de qualquer realocação tributária. Apoio lembrando que incidentes em serviços sociais precisam de canal de reparação que funcione, com prazos definidos e sanção exemplar. Entrego contra-investida em dupla ao lado que sustenta a proposta para manter a chama acesa. Lidero propondo que a cada bairro atendido se publique um dossiê legível com mapa de risco, aprendizados e metas para o próximo trimestre. Apoio pedindo que auditorias tenham bolsões de participação juvenil e de usuários, porque quem usa sabe onde o calo aperta. Agora defesa em dupla de quem contesta, com uma resposta e uma provocação final deste bloco. Respondo que dossiê legível sem método auditável vira peça de marketing, e que amostra e contrafactual precisam estar definidos no enunciado. Provoco pedindo que a equipe que defende declare qual meta derruba o incentivo sem apelo, para evitar sobrevida política de programas falhos. Permito mais uma rodada curta e devolvo a ofensiva em solo para quem sustenta a proposta, mirando a governança cidadã. Ataquei propondo conselhos locais com rodízio, sorteio cívico e presença mínima de usuários vulneráveis para fiscalizar metas e gastos. Chamo resposta única de quem contesta para fechar esta sequência com sobriedade. Defendo que conselho forte exige orçamento para fiscalização e independência jurídica, e que sem isso a boa vontade vira carimbo simbólico. Faço última entrega de ataque breve ao lado que contesta para abrir espaço a um fechamento técnico. Ataco lembrando que programas temporários viram permanentes por inércia e que precisamos de gatilho de desligamento automático com auditoria externa. Seguro o tom e concedo defesa breve a quem sustenta a proposta para não deixar arestas. Defendo que o desligamento automático pode ser parametrizado por 3 metas núcleo, 2 metas de segurança e um teto de custo por usuário. Retomamos a dinâmica inicial e dou passe à equipe que sustenta a proposta para uma ofensiva mais narrativa em dupla. Lidero contando que quando o voluntário encontra a idosa certa porque a IA mapeou o prédio e o horário da solidão, o incentivo deixa de ser número e vira abraço possível. Apoio lembrando que impacto humano mede-se com perguntas diretas, e que dados abertos permitem que qualquer pessoa refaça a conta. Peço a última defesa em dupla do bloco para quem contesta, com resposta e um toque de contrapressão. Respondo que abraço é valor, mas a política pública compra serviço com regra igual, e que a poesia precisa caber na planilha.
Provoco pedindo que a equipe que defende apresente um orçamento sombra mostrando o que deixará de ser financiado se a renúncia avançar. Concluo este segmento e agradeço a densidade das trocas, e na volta teremos refino de números, riscos e salvaguardas com a mesma energia de agora. Antes de fecharmos, confirmo se há ângulos pendentes e se alguém quer levantar pontos que tenham ficado no quase. Quero insistir no recorte de bairros com baixa renda, porque é onde a capilaridade comunitária mais se traduz em vidas tocadas. Quero reforçar que regra fiscal não pode depender do CEP, porque neutralidade e impessoalidade valem da capital ao interior. Trago a urgência de quem espera por atendimento noturno, porque relógio social não para, só porque o orçamento é tímido. Lembro que urgência sem método cria soluções que parecem rápidas e deixam rachaduras que custam caro depois. Peço que não subestimem o poder de um piloto com metas claras, porque é melhor testar em escala humana do que sonhar em escala impossível. Rebato que piloto sem desenho contrafactual é luz bonita no palco errado, porque evidência precisa de espelho e de sombra para ser evidência. Proponho vincular o incentivo a uma régua pública única de metas e auditoria, porque assim ninguém corre com tênis mais leve escondido. Faço a ressalva de que a régua precisa ser desenhada por órgão independente, e não por quem será avaliado, porque o árbitro não pode vestir a camisa do time. Concordo com o árbitro independente e acrescento que indicadores de experiência do usuário devem pesar tanto quanto o tempo de resposta. Alerto que medir experiência sem corrigir para viés de gratidão distorce o retrato, porque quem recebe ajuda tende a avaliar melhor mesmo quando o sistema erra. Abrimos agora a livre troca, com réplicas curtas e faísca alta, alternando falas entre as equipes para manter o jogo limpo. Digo que a laicidade não é muro contra o social, é trilho para que qualquer grupo, religioso ou não, sirva a todos com a mesma regra. Respondo que trilho bom não desvia trem para uma estação preferida, e renúncia setorial é atalho que vira trilho permanente. Insisto que a palavra é temporário, com sunset e metas de corte automáticas que fecham a torneira quando a água não chega. Retruca que sunset sem fiscalização vira pôr do sol falso porque a noite não chega quando há interesse político em manter a luz acesa. Aponto que a fiscalização proposta inclui logs, auditorias por amostra e ranking público, o que aumenta custo de maquiagem e reduz espaço para jeitinho. Digo que ranking público sem metodologia pública é vitrine com vidro fumê, e que precisamos do protocolo publicado antes do primeiro real renunciado. Concordo com o protocolo publicado e sugiro oficina aberta com universidades para que estudantes testem e refaçam as contas. Reforço que oficina sem poder regulatório vira feira de ciência simpática, então quero caneta oficial para sancionar quem trapacear. Aceito a caneta e proponho escalas de sanção cumulativa que incluem exclusão, multa e devolução de benefício com correção. Questiono quem cobre o dano quando um algoritmo mal calibrado nega a vaga de abrigo a quem mais precisa, porque pedido de desculpa não aquece a madrugada. Respondo que fundo de reparação obrigatório, apólice de seguro e canal de queixa com prazos dão materialidade ao cuidado quando a máquina falha. Lembro que seguro embutido encarece o programa e pesa no argumento de custo-benefício, que já é disputado com vacinas e saneamento. Argumento que o custo marginal cai com interoperabilidade e reuso de componentes abertos que evitam reinventar roda e apagar incêndio com gasolina. Alerto que componente aberto sem governança vira condomínio sem síndico, e que vulnerabilidade exposta em serviço social vira manchete não rodapé. Seguro o ritmo e peço a última rodada livre, ainda alternada, para que ninguém saia com frase engasgada. Defendo que comunidades com porta aberta e nome na campainha aceleram a adoção e reduzem abandono, que é o câncer de programas sociais. Rebato que adoção sem prova de eficácia é entusiasmo caro, e que abandono cai quando o desenho é simples e custo é transparente. Sustento que a simplicidade está no desenho proposto, com metas poucas porém duras, e relatório legível a olho nu. Aponto que legível não é sinônimo de auditável, e que precisamos de trilha de cálculo que qualquer auditor consiga reproduzir sem senha secreta. Fecho dizendo que queremos o mesmo: porta aberta, conta aberta e regra aberta, só que com pressa de quem sabe que a fila não espera.
Encerrada a livre troca, peço ao lado que defende os incentivos a sua fala final, com 2 vozes, uma para organizar os fatos e outra para tocar a mesa de avaliação. Organizo os fatos lembrando que a proposta é temporária, com sunset escrito, metas de tempo de resposta, cobertura e satisfação, auditoria independente com logs abertos, fundo de reparação, sanções graduais e ranking público por bairro. Peço à mesa que veja pessoas antes de caixas, porque com a mesma régua para todos e corte automático ao fracasso, o incentivo vira ponte mensurável entre a tecnologia e a casa de quem precisa. Convido agora quem contesta a apresentar sua fala final, também em 2 vozes, uma para ordenar os dados e outra para buscar o coração técnico da mesa. Organizo os dados dizendo que renúncia setorial fere impessoalidade, cria risco de captura e lock-in, dificulta controle orçamental, expõe dados sensíveis sem compliance equivalente e avalia impacto sem contrafactual robusto. Peço à mesa que proteja a régua comum e recomende contratação por desempenho aberta a todos, com sandbox público, Red Team obrigatório, auditoria única e custo total exposto, porque política boa não precisa de exceção para parecer boa. Chamo a mesa de avaliação para um último parecer, com elogio aos 2 lados e veredicto claro, mantendo o espírito de estímulo. Parabenizo o lado que defende pela tessitura humana com métricas objetivas e pelo cuidado com portas de saída, e voto a favor deles porque apresentaram mapa de risco, trilha pública e uma narrativa que se compromete com corte automático, o que reduz o risco de eternização. Aplaudo o lado que contesta pela elegância metodológica, pelo chamado ao contrafactual e pela defesa da moldura laica. E voto contra o incentivo porque prefiro começar com contratação por desempenho universal e depois discutir renúncia se a evidência exigir. Cumprimento ambos pela disciplina e pela densidade técnica, e voto a favor do incentivo com as salvaguardas descritas e com teto nacional, porque a proposta mostrou o custo estimado, metas claras e sanções, e porque prefiro um piloto duro e auditar a perder mais um inverno discutindo. Com 2 votos a 1, declaro vencedora a equipe que defende os incentivos e parabenizo pela vitória merecida e muito disputada. Agradeço porque a vitória não é troféu, é licença para trabalhar com lupa e prazo, e vamos honrar cada vírgula das salvaguardas. Digo que levaremos a régua comum como bandeira, e que queremos ser cobrados em praça pública, porque confiança se constrói na luz. Reconheço o resultado e digo que nossa derrota é convite para fiscalizar bem e apertar os parafusos do método, porque regra boa protege até quem perdeu. Agradeço o nível do debate e deixo o compromisso de seguir cobrando contrafactual, auditoria reprodutível e porta de saída sem atalhos. Fecho agradecendo as equipes pela entrega generosa e a mesa de avaliação pela firmeza inspiradora, e agradeço a você que ficou até o fim com cabeça aberta e espírito crítico. Se este embate te fez pensar, deixa o teu like, inscreve-te no canal e conta nos comentários quais salvaguardas você mudaria ou acrescentaria. Se puder e quiser, use o QR no canto do vídeo ou o link na descrição para apoiar o canal com uma doação, porque isso mantém nossa produção independente e acessível. Na descrição você encontra links para outras séries bem diferentes desta, feitas para treinar ideias sob outras luzes e outros formatos. Eu me despeço com gratidão e te espero no próximo Batalhas Mentais, porque pensar junto é sempre melhor do que brigar sozinho.